Fala pessoal, bem-vindo, bem-vinda a este meu canal, onde eu vou compartilhar conteúdo sobre direito do trabalho e processo do trabalho, a pedido de vários colegas meus para responder algumas dúvidas. Então vamos falar aqui precisamente nessa playlist sobre a medida provisória número 936 de 2020. Vem comigo! Beleza, então, continuando aqui, vamos falar, portanto, sobre a medida provisória número 936 de 2020 e os seus impactos nas relações trabalhistas. Diante desse cenário que a gente está vivendo, que foi decretado o estado de calamidade pública decorrente da pandemia causada pelo coronavírus, o governo ele adotou diversas medidas a fim de evitar a propagação da transmissão desse vírus. Inclusive, essas medidas tiveram impactos diretos em várias esferas do direito. Aqui vamos falar na área trabalhista. Começando pela medida provisória, portanto, número 936. Vamos começar a apresentar para vocês aqui o cronograma. Falaremos primeiro dos objetivos, quais foram as razões que levaram à criação desta medida provisória, as suas medidas, as determinações lá contidas. Assim falaremos, portanto, do benefício emergencial, da preservação do emprego e da renda, da sua base de cálculo, da redução proporcional da jornada de trabalho e do salário, da suspensão temporária do contrato de trabalho, da possibilidade da acumulação deste benefício como ajuda compensatória pelo empregador, da estabilidade provisória, um tema que foi muito bem recebido, né? Essa medida provisória foi muito feliz neste tema, e por fim algumas considerações finais de algumas dúvidas que foram surgindo, fizeram algumas perguntas para mim. Vamos lá então. Objetivos. A medida provisória, ela institui o Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e da Renda. Daí você já vê qual que é o objetivo principal desta medida provisória, que é manter o emprego e a renda. Assim, o que ela busca? A garantia da continuidade das atividades laborais e empresariais, ou seja, ela apresenta alternativas para que a empresa ela consiga manter as atividades empresariais, bem como o empregado permaneça realizando suas atividades também laborais. A redução do impacto social decorrente das consequências do estado de calamidade pública e de emergência de saúde pública e a preservação do emprego e da renda. Quais são essas medidas? Que é o pagamento do benefício, que se chama benefício emergencial de preservação do emprego e da renda, a redução proporcional de jornada de trabalho e do salário, e a suspensão temporária do contrato de trabalho. Se aplica a todos os empregados? Se aplica para todas as pessoas? Não. A medida provisória ela limita o seguinte: não se aplica aos servidores públicos, às empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive às suas subsidiárias e aos organismos internacionais. E como que essas medidas elas são implementadas? A medida provisória ela separou a forma de implementação dessas medidas por meio de classe de remuneração dos empregados. Da seguinte forma: pode ser por meio de acordo individual ou por negociação coletiva, no caso, acordo coletivo ou convenção coletiva. E, para tanto, ela separou a classe de remuneração. Para os empregados que recebem até 3 salários mínimos, que encontram o valor total de R$ 3.135, e aos empregados que recebem acima de R$ 12.202,12, que são portadores também do diploma de nível superior, para essas duas classes, a medida provisória institui a possibilidade de uma celebração por acordo individual. Enquanto que entre essas duas, no caso, o empregado que recebe acima de R$ 3.135 e menos que R$ 12.202,12, esse valor de 12 mil e pouco, ele é 2 vezes o teto do limite da Previdência. Portanto, o empregado que recebe entre esses dois parâmetros é por meio de convenção coletiva. Até coloca aqui que está no artigo 12 da medida provisória. Vamos começar falando agora do benefício emergencial da preservação do emprego e da renda, que está no artigo 5º da medida provisória. O que é esse benefício? Ele cuida-se, na verdade, de um pagamento devido ao empregado que celebra o acordo com o seu empregador, seja pela redução proporcional da jornada de trabalho ou seja pela suspensão temporária do contrato de trabalho. E ele é custeado pela União e é devido a partir do início de uma dessas duas medidas. Olha só, até coloquei aqui: prestação mensal devida a partir do início da redução da jornada de salário ou da suspensão temporária do contrato de trabalho. Celebrado este acordo, o empregador ele tem um prazo de 10 dias para comunicar ao Ministério da Economia.
E então a primeira parcela ela vai ser paga em 30 dias após celebrado este acordo, desde que observado esse prazo de 10 dias mencionado. Já falo quais são as consequências quando não observado esse prazo de 10 dias. E, por fim, o benefício ele vai ser pago enquanto durar uma dessas duas medidas, enquanto durar a redução da jornada ou enquanto durar a suspensão temporária do contrato de trabalho. Quais são, portanto, as consequências quando não observado esse prazo de 10 dias? Primeiramente, o empregador ele vai ficar responsável pelo pagamento da remuneração no valor anterior a uma das medidas, seja da redução ou seja da suspensão temporária, tá bom? Inclusive dos encargos sociais, até que a informação seja efetivamente prestada. Assim, a data do benefício ela vai ser fixada quando essa comunicação tenha sido efetivamente realizada e a primeira parcela, portanto, vai ser paga em 30 dias após essa data efetivada. E, além disso, fixada essa data, portanto, da data do período anterior fica devido pelo empregador e da data em diante é o benefício que vai ser devido ao empregado. Então, coloca aqui um exemplo. Empregado e empregador, eles celebram um acordo no dia 24 de abril, seja pela redução da jornada, seja pela suspensão do contrato. E a data da comunicação deve ser realizada em até 4 de maio, contando assim o dia subsequente como primeiro dia útil, após 10 dias. E vamos supor que nesse acordo o termo final é para o dia 24 de junho, ou seja, 2 meses. Só que o empregador ele não comunica no dia 4 de maio, ele comunica no dia 11 de maio, ou seja, 7 dias após dos seus 10 dias que deveria ter comunicado. Portanto, de 11 de maio para trás, responsabilidade do empregador no valor da remuneração, inclusive os encargos sociais. E daí para frente, de 11 de maio para frente, é o período que o benefício vai ser devido. E a base de cálculo desse benefício? O benefício, já adianto, ele não é o seguro-desemprego, mas ele tem como base de cálculo o valor mensal do seguro-desemprego. E ele obedece a algumas proporções de acordo com uma das duas medidas. Por exemplo, da redução da jornada e do salário. Ele vai de acordo com a base de cálculo do percentual ali celebrado no acordo. E, na suspensão do contrato de trabalho, é de 100% do seguro-desemprego ou 70% do seguro-desemprego, caso a empresa tenha auferido em 2019 receita bruta superior a 4.800.000. Então, nesse caso, o benefício, a União vai arcar com 70% do benefício do seguro-desemprego a fim de pagamento do benefício e os outros 30% quem vai arcar é a empresa, mas é com base no salário. Nessas duas medidas já vamos tratar de uma forma mais específica no próximo vídeo. Falamos agora, ainda continuando da base de cálculo, ele não obedece um requisito, o empregado não precisa cumprir o período aquisitivo, não há tempo de vínculo empregatício para que o empregado possa vir a ter direito de receber este benefício. Está no parágrafo 1º do artigo 6º. Por outro lado, ele não vai ser pago quando o empregado ocupa o cargo de emprego público ou enquanto esteja em gozo de benefício do regime geral da Previdência Social ou do regime próprio da Previdência Social, ou ao empregado que esteja em gozo do seguro-desemprego ou que esteja em gozo de bolsa de qualificação profissional, nos termos do artigo 2º-A da Lei nº 7.998 de 90. Empregado com mais de um vínculo formal também ele pode receber cumulativamente esse benefício e o benefício, o recebimento desse benefício, ele não impede a concessão e não altera o valor do seguro-desemprego que o empregado vier a ter direito futuramente. Vamos supor que quando o empregado retorna ao normal, à sua jornada, se houver redução da jornada de trabalho ou quando encerrada a suspensão, posteriormente o empregado seja demitido sem justa causa e cumprindo os requisitos para receber o seguro-desemprego, ele pode vir a receber. No próximo vídeo vamos falar, portanto, da redução da jornada de trabalho e da suspensão temporária do contrato de trabalho. Te encontro lá.